Olá pessoal, neste vídeo vou compartilhar com vocês 3 dicas práticas para que a sua vida se torne mais organizada. Eu sou o professor Rafael Sami, sou professor de Geografia, coordenador de formação do Colégio Mirante. Aqui no YouTube e no Instagram compartilho com vocês os grandes ideais da virtude da ordem, da vida de estudos, da boa cultura e da educação personalizada. Então, desde já, peço a você que se inscreva neste canal para que você me ajude a divulgar este trabalho para muitas outras pessoas. Vamos lá! Nós temos uma máxima de São José Maria Escrivá que todos os dias nós somos chamados a colocar em prática na nossa vida. Diz o santo: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Esse faz o que deves e está no que fazes nada mais é do que o caminho para uma vida ordenada, um caminho para a virtude da ordem. Virtude esta que é tão pequena, escondida, simples, mas que sem ela, toda a catedral da nossa vida não pode ser erguida. Em várias instâncias, a catedral espiritual, a catedral moral, a catedral política, a catedral social, enfim, todos os âmbitos da nossa personalidade necessitam da virtude da ordem para bem se desenvolverem. Seja o âmbito físico, o âmbito socioafetivo, o âmbito volitivo, o âmbito cognitivo ou o âmbito transcendental. E nesse sentido, quanto mais nós ordenamos a nossa vida, mais nós nos aproximamos daquele que é princípio e fim de toda a virtude da ordem, que é o próprio Cristo, que teve uma vida ordenada, que tinha momentos de profunda intimidade com o Pai, momentos de apostolado, momentos de lazer, momentos de trabalho na carpintaria de Nazaré, momentos com os seus amigos, enfim, tinha horário para tudo, tinha tempo para tudo. Existe um tempo para cada coisa debaixo do sol, aqui nesta terra. E também, não só nosso Senhor nos ensina a virtude da ordem por meio da sua vida, mas ele é a própria ordem, ele é o próprio Logos. No princípio era a palavra, no princípio era o Logos, a ordem, a razão divina, o verbo que criou tudo de maneira ordenada. Por isso, todas as vezes que nós imprimimos a virtude da ordem na nossa vida, nós estamos trilhando nada mais, nada menos do que um caminho de configuração, aquele que é princípio e fim de toda a virtude da ordem. E nesse caminho da virtude da ordem, nós podemos falar sobre organização, sobre planejamento, sobre produtividade, enfim, sobre agenda. Tantos temas que eu trarei para vocês aqui neste canal e que também todos os dias abordo lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, aqui na descrição está o meu perfil, prof.rafaelsami. Me siga lá para que nós possamos também continuar esse assunto no decorrer do nosso cotidiano. Mas vamos lá então. 3 dicas práticas para que você se torne uma pessoa mais organizada. Em primeiro lugar, planejamento. A melhor amiga da pessoa ordenada é a agenda. Não existe virtude da ordem sem agenda, sem organização. E é claro, aqui caberia um outro vídeo, como utilizar a agenda. Inclusive, vou trazer para vocês. Mas aqui eu gostaria de me deter a 3 elementos práticos sobre essa dimensão do planejamento. É importante que nós nos organizemos, que nós coloquemos no nosso calendário, na nossa semana, no nosso dia, no nosso mês, no nosso ano, data, horário para cada atividade. E esse planejamento ele pode se dar em 3 instâncias: planejamento diário, planejamento semanal e planejamento mensal. Vamos do macro ao micro. Em primeiro lugar, planejamento mensal. Veja bem, quando estiver terminando o mês, ou então começando um novo, é bom que você sente, que você pare. Eu sugiro que você faça isso no final de semana, mais próximo do fim, ou no final de semana do início, de preferência no último final de semana de cada mês. Você para, avalia o mês que passou e já planeja o próximo. O que você vai colocar nesse planejamento mensal? Os grandes eventos, eventos que normalmente não acontecem. Por exemplo, nesse mês agora de junho que nós entramos, é um mês que provavelmente vai ter a festa junina na escola do seu filho. Pode ser que tenha um aniversário, dia 12, dia dos namorados. Enfim, são eventos que nem todos os meses acontecem. Então, nesse planejamento mensal, você vai lá e coloca uma palestra que te convidaram, uma consulta que você tem marcada, uma cirurgia,
grandes eventos que você não pode esquecer. Opa, nesse domingo aqui vai ter, nesse sábado e nesse domingo vai ter esse retiro, então já vou marcar. Então, planejamento mensal é algo mais macro. O planejamento semanal é o coração da coisa. Acredito até que talvez ele seja o mais importante. Aqui também sugiro aos finais de semana. E você não precisa de muita coisa, você precisa de 10 minutos por final de semana. Você pega ali 10 minutos do domingo, 10 minutos do sábado, dá para fazer. Pegue sua agenda, pegue um papel, pegue um planner, pegue o que for, pegue agenda digital, Google Agenda, o recurso não importa. O importante é que você utilize, tá bom? Ah, professor, eu prefiro uma agenda mais digital. Ah, professor, eu prefiro uma agenda mais física. O que importa é que você utilize. Eu, por exemplo, utilizo essa daqui. Ela é muito boa porque ela tem várias instâncias, né? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Aqui a agenda anual, todo ano tá aqui. E aí no início de cada mês, a parte mensal. E logo em seguida nós temos a parte semanal. E também a parte diária, né? Então, num único material eu consigo colocar tudo. Mês, semana, dia e inclusive o ano, né? Então, eu me dou super bem com a agenda analógica. Agenda mesmo para escrever. Eu gosto de papel, eu gosto de ver, eu gosto de manusear. É muito comum no dia a dia as pessoas me procurarem assim, ah, professor, pode fazer tal coisa no dia tal? Eu falo, peraí, deixa eu olhar minha agenda, né? Inclusive, sugiro a vocês isso. Sempre que lhes fizerem um convite, não aceite de imediato, não por falta de caridade, mas por caridade, para que depois você não tenha de remarcar, não tenha de fazer um malabarismo. Acho que a melhor resposta, a resposta mais prudente seria, fulano, você pode ministrar uma palestra aqui na universidade de tal? Aí você diz assim, até quando eu posso te responder? Posso te responder até o final da manhã? Eu vou olhar aqui rapidinho nos meus compromissos, já te dou um retorno. Isso não é soberba, isso não é arrogância, isso é caridade. Isso é ordem, isso é proteção do seu tempo, ordem para sua família, para sua vida, para a instância que você também está se submetendo, para que depois não tenha nenhum problema. Então, prudência, agenda, tá ok? Uso mensal. Além disso, tem uso semanal, como eu falava, e você precisa de 10 minutos no domingo ou no sábado para fazê-lo. O que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui uma parte em branco, né, para que também não exponha nada. Você vai pegar a sua semana e vai colocar aqui, ó, os compromissos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que você vai fazer em cada dia da semana? Ah, de manhã eu vou dar aula no Colégio Mirante. À tarde eu vou dar aula online. À noite eu vou ao Shalom. Enfim, coloque ali os compromissos da sua semana. Coloque ali o que você tem a fazer em cada um dos dias, tá certo? Esse planejamento semanal, ele é imprescindível. Para quem faz um bom planejamento semanal, talvez nem precise fazer o diário. Mas como tem pessoas que têm essa necessidade de destrinchar um pouquinho mais, aí todos os dias de manhã cedo, ou então na noite de todas as noites você pode pegar aqui e definir hora para cada atividade. De 6h30 às 7 eu vou fazer a oração, 7 horas eu vou pegar o trânsito, 8h30 eu começo no trabalho. Desculpa, pessoal, tá muito quente aqui em Belém. E se eu ligar o ventilador vai fazer muito barulho aqui no vídeo. Ainda não tenho aqueles microfones profissionais, mas quem sabe a gente vai melhorando aos poucos. O importante é começar. Então veja, né? Planejamento mensal, macro. Planejamento semanal, meso. E o planejamento diário, micro. Professor, eu não consigo fazer esses três. Eu não consigo parar todo dia para olhar a agenda, assim, para escrever. Faça o mensal e o semanal. Já vai lhe ajudar muito. Agora sim, acompanhe, né? Acompanhe. Beleza, você não tem como parar todo dia para escrever. Mas faça o mensal, faça o semanal. E todos os dias, em algum momento, abra para que você dê uma checada. O que eu tenho para fazer hoje? Quais são os compromissos de hoje? Tá ok? Isso tudo vai lhe ajudar muito, muito, muito mesmo. E vai te tornar, com certeza, uma pessoa mais organizada. Então, primeira dica, planejamento. Segunda dica, antecipação. Antecipação. Na virtude da ordem, nós temos que sempre nos antecipar. Primeiro que quem ama se antecipa. Quem ama sempre se antecipa. Uma esposa que se antecipa para receber o marido que, vendo ali sua esposa cuidando dos filhos, vai lá e se antecipa e ajuda com alguma tarefa de casa. Quem ama sempre se antecipa. Mas quem ama também é paciente, né? É um duplo movimento de antecipação e paciência. Mas aqui, tratando-se de virtude da ordem,
Quando eu falo de antecipação, me refiro ao seguinte aspecto, que muitos de vocês eu sei que já fazem. Por exemplo, amanhã, hoje é domingo, estou gravando essa aula no domingo. Amanhã eu vou dar aula 7h30 no colégio. Bom, eu dou aula, normalmente no colégio eu utilizo camisa e calça social, né? Sapato social, roupa social, esporte fino. Então é uma roupa que naturalmente não é tão simples de deixar ok, né? Por exemplo, em outras palavras, precisa passar, né? Eu preciso passar a camisa, senão ela vai toda amarrotada e fica feio. Então, deixar para passar essa camisa de manhã cedo, amanhã, segunda-feira, antes de ir para a escola, é perigoso, pode me atrasar. O que eu faço? Hoje à noite, vou lá, já deixo passada, já deixo separada. Isso é antecipação. Muitas donas de casa já deixam a mesa do café da manhã semi-pronta na noite anterior. Aí quando a família acorda de manhã, já tá lá xícara, americano, prato. Só vai colocando depois, né, o ovo, o suco, tira da geladeira e tudo mais. Isso é antecipação. Ah, professor, eu fiz o compromisso de todas as manhãs, 5h30, ir à academia. Mas eu acordo, até achar roupa, até calçar o tênis. Arruma isso de noite. Já deixa ali separado, aqui a camisa, o short, a calça da academia, o tênis. Aí você acorda, tem menos desculpas, tem menos empecilhos. O objetivo da antecipação é quebrar objeções. Quebrar objeções para que você seja o mais produtivo possível. Né? Por exemplo, eu tenho o hábito de rezar de manhã, fazer a minha oração pessoal e meu estudo bíblico de manhã. Eu rezo aqui, nesse espaço, no meu escritório. Então aqui nessa mesa que eu estou gravando, eu já deixo de noite preparado meu caderno de oração, as Sagradas Escrituras, o livro espiritual que eu estou utilizando para rezar, para não ter desculpa. Já fica tudo aqui em cima, eu acordo de manhã, escovo os dentes, quando eu chego aqui no escritório, não tem como fugir, já está tudo aqui só me esperando. Já está aqui, ó, minha vela, já está aqui minha cruz, já está aqui meu ícone. Isso é antecipação. Quem ama se antecipa, quem ama prevê, quem ama vai atrás, quem ama vai além, quem ama busca, quem ama busca. Quem ama não fica parado, não fica estagnado, mas na dança da vida se coloca em movimento. Quem ama se coloca em movimento e quem ama se antecipa. Lembremos de São João, né, que quando houve o anúncio de que Cristo estava ressuscitado, corre depressa, vai depressa ao túmulo. Mas quando chega ao túmulo não entra, porque como eu disse, precisa ter a antecipação e a paciência. Né? A antecipação ele vai depressa, mas chega lá ele espera a autoridade de Pedro, a paciência, o respeito, etc., a obediência. Então, segunda dica, antecipação. Primeiro, planejamento, segunda, antecipação. E a última, queridos, não menos importante, organização material. Quando nós vamos ensinar a virtude da ordem para as crianças, na educação infantil, no ensino fundamental 1, nós sempre iniciamos pela ordem material. Mas isso não é só para as crianças, é para nós adultos. Nós precisamos de ordem material para que a ordem temporal e a ordem de outros aspectos também tomem lugar na nossa vida. Né? Então, o seu guarda-roupa, a sua escrivaninha, o seu quarto, a sua casa precisa estar em ordem, precisa estar em harmonia. É claro, perfeito nunca vai estar, ainda mais para quem tem criança. Mas minimamente as coisas no seu lugar, porque esse movimento de ordem material, a ordem das coisas, não só gera uma harmonia interior, uma paz interior, mas também nos situa na realidade de maneira mais próxima da beleza, da bondade e da verdade. Quando você chega em casa e sua casa está bagunçada, você fica estressado, sua casa, que é o coração, a casa ela é o símbolo do coração, para o qual nós voltamos e dali bombeia toda a vida. Mas quando você chega em casa e ela está bagunçada, poxa, você fica mais cansado ainda. Onde deveria ser um ponto de descanso, um ponto de recomeço. Quando você chega do trabalho lá com a sua esposa, seus filhos, e ao invés daquele momento ser o momento de união das almas por meio de um labor mais consciente, mais leve, apagando já as luzes, colocando uma luz indireta, conversando sobre o dia, trocando as impressões, fazendo uma leve refeição, colocando as crianças para dormir, se torna um caos, porque a casa está bagunçada, tem muita louça na pia, e ninguém encontra nada, e aí todo mundo está estressado, terrível, terrível. Repito,
perfeição nessa ordem material talvez nunca haja, talvez a gente nunca consiga, mas nós temos que caminhar para isso, para manter arrumado, para manter organizado. Isso é importante. Isso é sabedoria milenar. A sua mãe, a sua avó lhe ensinou isso. Sujou, lavou. Bagunçou, arrumou. Brincou, guardou. É a mesma coisa. Você quer saber como está a sua vida interior? Quer saber como está a sua vida espiritual? Olhe para o seu guarda-roupa. Olhe para o seu guarda-roupa. Muitas vezes, a desordem material nada mais é do que um reflexo da desordem interior. Muitas vezes. E o movimento é duplo. À medida em que nós vamos ordenando o nosso mundo interior, o exterior também vai se ordenando. Mas à medida em que nós vamos ordenando o exterior, o interior também vai tomando o seu lugar. Tá ok? Então, organização e planejamento, antecipação e ordem material. Com essas 3 dicas, com certeza você vai se tornar uma pessoa mais ordenada, uma pessoa mais organizada. Eu não tenho dúvidas de que sua vida vai melhorar bastante. Se você gostou dessas dicas, convido você a conhecer a minha Masterclass Cronos. Masterclass Cronos é um curso que eu tenho com 7 aulas de aproximadamente 15, 20 minutos, aulas como essa, no qual eu abordo temas super relevantes. Temas como o que é a virtude da ordem, como fazer um bom planejamento, como utilizar a agenda, temperança, ordem na mesa, ordem na cama, como ser uma pessoa mais ordenada, como ser uma pessoa mais produtiva, como produzir mais, como vencer a dispersão, vício no celular. Então assim, recomendo vivamente que você adquira a Masterclass Cronos. Ela está num preço promocional. Vou deixar aqui no link da descrição. Não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade de se tornar uma pessoa mais ordenada. Por você, pela sua vida profissional, pela sua vida espiritual, pela sua família, pelos seus. A ordem é sempre um caminho de serviço. Me siga no Instagram, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e dê um like para fortalecer aqui a nossa comunidade. Deus abençoe. Shalom.